desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Sexta-feira, você sabe, é dia de a gente conversar com o doutor, pastor Pedro Moura, no nosso Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. E já por aqui, então, nosso querido pastor que está lá em Salvador. É isso, pastor? Bom dia. Bom dia, Welber. Estou aqui, meu amigo. Tudo em paz? Apostos esperando você me chamar. Opa, coisa boa. E aí, tá tudo bem? Tudo tranquilo em Salvador? Tudo bem em Salvador, um dia lindo, viu? E aguardando as bênçãos do Senhor sobre os nossos ouvintes, né? Sim. Agora, Elber, eu tô ouvindo sua voz assim um pouquinho distante. Ah, é? Não sei se você tá me ouvindo bem. Ouço bem, pastor. Pelo menos aqui no meu retorno aqui na rádio, as nossas vozes estão iguais, estão batendo iguais aqui. Sim, mas tá dando para ouvir o que você tá falando, viu? Sim, eu tô no meu retorno aqui eu tô ouvindo bem. Eu não sei se o senhor deveria aumentar mais o seu retorno aí, não sei como é que o senhor faria. Eu tô no máximo de volume, viu? De retorno, né? Engraçado, eu tô. Mas não vai ser um problema isso não, porque tá dando para eu lhe ouvir. Melhorou alguma coisa aí? Agora melhorou. Não sei se você chegou mais perto do microfone, não sei o que é. Eu não entendo muito dessas coisas. Eu aumentei um pouquinho o meu retorno aqui interno, que aí funcionou pro senhor também. Mas deu certo então. Então tá, melhor. E você, meu amigo, como é que tá a sua saúde? Estamos aqui, pastorzão. Estamos dando 99,7%. Que bênção, graças a Deus. Não esquecemos de orar por você, viu? Eu sei disso. Durante a semana, por você e por sua casa. Amém. Viu? Sua esposa não foi acometida não, né? Não, fui só eu. Primeiro foi minha filha, né? Aí depois eu e meu filho de uma lapada na mesma noite. Ele ao meio-dia ele sentiu os sintomas e eu tipo 3, 4 da tarde também. Então e aí todo mundo. Mas a sua esposa não pegou? Não, nós usamos aquela profilaxia, né? Inclusive de uma médica que atua em Porto Seguro aí, doutora Raíssa. E sim. Deu certo pra gente, né? Graças a Deus. Bem preventiva e alivia, não é? Exatamente. A dose da Covid, não é? Exatamente. Graças a Deus. Aqui em casa a Dulce também não pegou não. E ela entrava no quarto, trazia comida pra mim, mudava forro de cama, fazia tudo, meus filhos ficavam lá apavorados, minha mãe saia desse quarto, mas ela até hoje vai fazer 1 ano agora em março. Olha só. Graças a Deus, né? E continuamos tomando a medicação preventiva, preventiva, entendeu? Sim, exatamente, é o que a gente faz também. A gente já fazia isso na realidade, né? Cada 45 dias a gente estava tomando aí essa medicação preventiva e também aí quando aconteceu, aí a minha esposa no caso tomou os 3 dias seguidos, né, da medicação preventiva, além de vitamina C com zinco, vitamina D, e graças a Deus ela não pegou não, ficou de boa. Sim. Graças a Deus. Graças a Deus. Ela não teve, assim, de dia às vezes ela lembrava, botava máscara, mas da noite ela dormia na mesma cama, no mesmo quarto, que ela não saiu, ela ficou lá. Escova de dente tudo junto também, então não pegou, não pega mais não. Uma vez eu cheguei numa igreja para pregar numa igreja e sentamos eu e a Dulce, veio uma irmã. Vocês não podem sentar juntos. Olha só. Uma irmã da igreja, né? Aí ela disse, eu durmo junto com esse homem aí. Vai se sentar junto, vai Aqui é só 1 hora que a gente vai passar e ele vai subir para o púlpito.
Mas, meu pastor, e sexta-feira, me trataram bem por aqui? Foi bem, eu gostei muito do menino, muito atencioso. Foi muito bem, graças a Deus. Nayan, você sabe que é conterrâneo do senhor, né? Ah, é, né? Ele é eu acho que é de Salvador também, o Nayan, se não me falha a memória, eu acho que ele é de Salvador. O Nayan é muito profissional. Aliás, vocês são profissionais, todos vocês aí. Amém. São muito profissionais. Eu fico assim, o Romeu e o William tem que ter paciência comigo, porque eu fico perguntando as coisas, mas eles têm uma paciência de Jó, viu? Ou de Moisés, né? Muito tranquilo. É isso mesmo. Mas estou aqui, à sua disposição. Amém. Então, meu pastor, hoje a gente vai estar falando, né? Deixa eu só meu WhatsApp atualizar aqui, porque agora o bichinho resolveu travar tudo aqui. Acho que agora sim, agora deu certo aqui. Então hoje a gente vai estar falando sobre todas as bênçãos espirituais, né? Que o texto que vai ser usado é Efésios, capítulo 1, de 1 a 14, né? Mas antes, claro, como a gente sabe, sempre tem aqui a canjinha do programa anterior, né? Tem uma perguntazinha anterior, antes, né? Isso, então temos aí a canja do programa anterior, né? Ou seja, o pessoal sempre pergunta aí. Sim. Tem um retorno, Deixa eu encostar a porta aqui que tá vendo um ruído de fora, só um momentinho. Isso. Pronto, tô aqui de volta. Maravilha. Então, do programa anterior, pastor, já tem aqui, né? Já foi enviado pra gente a perguntinha, já tá aqui com a gente. Posso mandar? Pode. Então vamos lá. A pergunta do programa anterior é a seguinte, pastorzão. De acordo com o texto usado a semana passada, em Gênesis 2, versículos 15 a 17, eu poderia afirmar que se não houvesse comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem viveria eternamente? Pastor, seria possível explicar novamente a diferença entre a graça comum e a graça salvadora? Foram essas, em resumo. Aqui são duas perguntas, não é? Exatamente, são duas perguntinhas. Você emendou uma com a outra. Uma é sobre a árvore e a outra é sobre a graça comum. Exatamente. Tá bom, meu irmão. Então posso por favor, tentar responder? Por favor. De preferência. Veja bem. De preferência pode responder, pastor. Eu tenho certeza que tentar. Como? Não vai tentar, não, só vai responder. Fique à vontade, pastor, fique à vontade. Olha, se o homem não houvesse comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, se ele viveria eternamente, não é fácil. Não é fácil essa ideia não, viu? Eu acho muito difícil uma afirmativa dessa. Primeiro porque o texto que ele indicou aí, de Gênesis 2, 15 a 17, fala somente em árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquela árvore está lá no capítulo 3, aquela árvore que era boa para dar entendimento, né? Mas não diz que aquela árvore daria mais alguma coisa do que entendimento. Não diz que aquela árvore, por exemplo, daria vida eterna, mas conhecimento do bem e do mal. Por isso que ela pareceu boa aos olhos da Eva, né? Então não fala em árvore da vida. A minha ideia que ele não vai achar isso facilmente em compêndios de teologia sistemática. Me parece que viveria mais do que viveu naqueles dias e mais do que vivemos nos dias de hoje, mas não nos termos que ele usou. Talvez se o homem comesse da árvore da vida, talvez
ele poderia viver eternamente. Mas lembre-se que o pastor Pedro está falando aqui em termos supositícios. Mas isso não aconteceu, ele não comeu daquela árvore. E novamente, não é? Em termos hipotéticos, supositícios, talvez pudéssemos admitir que se o homem não houvesse desobedecido, isto é, não houvesse comido daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, ele viveria muito debaixo de todo o bem que Deus havia planejado para ele. E quando eu falo homem é o genérico, né? Adão e Eva. Morreria farto de dias, voltaria para Deus, creio, né? É suposição, né? Sem passar pelo golpe da morte. Assim, dentro da ideia bíblica ampla de que o que veio do pó um dia vai voltar para o pó e o que veio de Deus um dia vai voltar para Deus. Mas não assim pela dolorosa experiência com a árvore da vida e doenças, né? Porque diz que a terra, a partir daquela desobediência, produziria espinhos e cardos. O homem viveria cansado, comeria do suor do seu rosto e a terra foi amaldiçoada por causa do homem. Nada disso aconteceria, creio eu, né? Porque só aconteceu porque eles desobedeceram comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a ideia é, creio, né? Hipoteticamente, morreria sim, mas morreria farto de dias e voltaria para Deus, para o pó, o que era do pó, e para Deus, o que era de Deus, o Espírito, mas sem a angústia de passar pela morte. Mas lembre-se, isso é uma suposição, né? Hipotético da minha parte afirmar isso. Mas, levando-se em conta o que aconteceu depois da desobediência, podemos inferir mais ou menos isso que estamos dizendo. Mas viver eternamente, aí ele teria que comer da árvore da árvore da vida, e ele não comeu dessa árvore. Ela estava protegida e ficou mais protegida ainda depois da primeira desobediência. Acho que é por aí, Welber. Maravilha, então essa respondendo aí a primeira pergunta, né? Então lá de Gênesis 15:17, 2:15-17, 15-17, né? 2:15-17. E pastor, dentro desse raciocínio também, porque assim, nós vimos que, por exemplo, os animais, né, que provavelmente, claro, já existiam na época, até porque Adão que nomeou, né? Também não haveria essa comilança, né? Essa comilança de um animal matar outro animal. Já me fizeram essa pergunta também, não é? No mesmo sentido. Poxa, então quer dizer que não era para os animais, não haveria essa Não, a dieta não. Né? Não haveria não. A dieta no Jardim do Éden não incluía sangue. O leão comia palha como boi, e como vai acontecer no reinado messiânico, né? O leão comerá palha como boi. No reinado messiânico acontece essa ideia de matar o outro, como os bichos selvagens fazem isso, mas a gente também faz, né? Exatamente. Estamos vendo a gente também mata o boi para comer, né? Então a dieta não era essa no Jardim do Éden, e veio depois. Então os animais comiam aquilo que a gente come. Agora também alguém diz assim, quem é vegetariano também diz assim, mas a gente também mata os vegetais, arranca ele morre a gente comer, né? Mas também comer vivo é ruim, né? Já pensou comer bicho vivo e depois comer comer tomate vivo, pulando no seu prato, né? Então tem que morrer. É isso aí. Tudo que se move, né? Sim. Diz a Escritura, depois do pecado, sim, servirá de alimento para o homem.
Acho que sim. Vamos para a segunda pergunta então, meu pastor. Vou repetir aqui novamente, tá? A pergunta aqui para que os nossos ouvintes se atualizem então. A segunda pergunta é, pastor, seria possível explicar novamente a diferença entre a graça comum e a graça salvadora? Sim. A diferença básica entre a graça comum e a graça salvadora é que a graça comum não salva. Essa é a diferença básica. Mas há outras diferenças. Porque todos os homens, bons ou maus, justos ou injustos, crentes ou incrédulos, são alvos da graça comum. Eu estou lembrando que Jesus disse que todos recebem o sol e a chuva. Ele, Deus, disse Jesus, faz nascer o seu sol sobre maus e bons e deixa que a chuva caia sobre justos e injustos. Mateus 5, 45, 46, Foi o que Jesus disse. Então, a graça comum alcança todos. A graça salvadora alcança os que creem, E o oposto da graça salvadora é que os que não aceitarem a graça que foi manifestada salvadora a todos os homens, aqueles serão perdidos, Eles serão separados, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos naquele dia, e enquanto os salvos pela graça salvadora ouvirão vinde benditos de meu Pai, os perdidos ouvirão ide malditos para o fogo eterno, A graça comum alcança a todos. A graça salvadora alcança os que creem. Acho que é bem claro, Isso em todo ensino, em qualquer compêndio de teologia sistemática. Isso. Alguns dizem que a graça comum é para atender só a ímpios. Mas não existe isso. E principalmente nessa definição, para mim, a maior definição de graça comum é essa de Jesus. Ele faz nascer o sol sobre bons e maus, a chuva sobre justos e injustos. Então, eu gosto sempre de dizer, sou leitor assíduo e atencioso desses grandes mestres da teologia sistemática. A começar por nosso grande mestre, A.T. Robertson, que já está na glória. Mas eles não são o Espírito Santo. Então, eles não têm a autoridade do Senhor Jesus, nem com a autoridade de um apóstolo, como aconteceu naqueles que sistematizaram essa fé. E essa sistematização está amplamente no Novo Testamento, que trouxe toda a interpretação do Antigo Testamento para dentro do Novo Testamento. E então nós temos, por exemplo, a carta aos Hebreus interpretando o Antigo Testamento, revelando o Antigo Testamento dentro do Novo Testamento. O autor dos Hebreus e o Senhor Jesus interpretando como ninguém o Antigo Testamento, Paulo, Pedro, todos eles usando o Antigo Testamento, porque era a única Bíblia que eles tinham. Então eles liam a Bíblia e interpretavam, a carta aos Hebreus. Para mim e para muitos outros teólogos que são superiores a mim, a carta aos Hebreus é um sermão pregado por um especialista do Antigo Testamento, que a gente não sabe o nome dele. Então ele subiu a um púlpito ou ao que for, entrou em uma sinagoga, leu o Salmo 110. A carta aos Hebreus é baseada no Salmo 110. Leu o Salmo 110 e interpretou o Salmo 110 para os seus ouvintes. Então a ideia é da interpretação que o Senhor Jesus fez sobre a graça comum para todos, não somente para os ímpios, mas para os justos e os injustos, os bons e os maus. Volto para você a palavra, irmãozinho.
Maravilha. São 10h28. Você está aqui na Rede 316 e hoje, nas sextas-feiras, acontece aí o nosso Desvendando Textos Difíceis na Bíblia com o nosso mestre, doutor, pastor Pedro Moura, diretamente lá de Salvador. Então, meu pastor, vamos partir para o tema de hoje, né? Para a pergunta de hoje, para o texto de hoje, que está lá em Efésios, capítulo 1, de 1 a 14. O senhor quer que a gente leia, pastor, esses versículos? Não precisa não, porque eu vou lendo quando você me devolver a palavra, tá certo? Positivo, perfeito. Então vamos lá. Posso ir para a pergunta? Ou para as perguntas? Pode sim. Né? São várias. Eu vou fazer todas aqui então, tá? Tá certo. 5 perguntas, né? Então vamos lá, vamos para a primeira. Pastor, eu gostaria de entender essas bênçãos. A primeira pergunta é: quais são todas as bênçãos? A segunda: por que são bênçãos espirituais nas regiões celestes? Interessante mesmo, né? Bênçãos espirituais nas regiões celestes, e onde é que eu pego isso mesmo? Só quando morrer? Mais ou menos essa, acho que é isso que ele quis indagar, né? A terceira: o senhor poderia dar uma explicação sobre cada uma delas, mesmo que seja breve? A quarta: diante da celeuma, no bom sentido, que existe entre calvinistas e arminianistas, como podemos entender, à luz desse texto, as bênçãos da eleição e da predestinação, que está lá nos versículos 4 e 5. E a quinta e última diz assim: pastor, fique muito à vontade para responder. O senhor é calvinista ou arminianista? Eita. E eu acho que é isso aqui, acho que é isso mesmo. Então, essas são as 5 perguntas para o nosso Desvendando Textos Difíceis da Bíblia de hoje. Vamos lá, né? Mas primeiro vamos àquele comercialzinho, né? Sim. Essa semana nós tivemos uma reunião, um passeio da Ordem dos Pastores de Salvador em uma fazenda lá em Arembepe. Arembepe é a zona de praia de Salvador, e conhecemos um pouco do projeto Metanoia, né? A palavra é metanoia, mas não tem nenhum mal em chamar metanoia. Pastor Décio Pimentel, sua esposa Janeide, né? Liderando esse projeto ali, tirando dependentes químicos das ruas, com suporte da Igreja Batista Sinai, né? Essa igreja tem uma belíssima fazenda naquela região e o trabalho é feito ali, né? Pastor Eber Mesquita é o pastor da Igreja Batista Sinai, uma bela igreja aqui em Salvador. Estivemos lá com a Ordem dos Pastores, passando um dia maravilhoso, né? Conhecendo esse trabalho de Deus, que Deus confiou a este disposto, né? Pastor Décio Pimentel, né? Projeto Metanoia, tirando homens, só homens. Tem um outro projeto que é para mulheres, mas eu agora é próximo ali, mas eu agora não lembro o nome desse outro projeto que é para mulheres, mas nós visitamos dessa vez o projeto Metanoia para homens em Arembepe, né? Continuamos orando em favor de Petrópolis, né? A situação ali continua muito grave, né? Enlutados, pessoas que procuram seus parentes, voluntários, autoridades, igreja, né? Até animais, né? Animais que ficam perturbados com essas situações. A gente viu um cachorrinho perdido ali, aflito, né? O olhar do bichinho era de angústia e um homem muito sensível carregando aquele animalzinho, né? Agora, é tão interessante, né, que os animais, eles percebem antecipadamente, né? Eu já li lá no livro de Jó uma vez, eu acho que é capítulo 36,
que os animais percebem as catástrofes, as tormentas, né? Quando acontecem tsunamis, né? Os animais percebem antes. Eles se afastam eles se afastam da orla, eles se afastam da praia, porque eles percebem. Deus coloca esse entendimento, né, neles para decifrarem essas mudanças de tempos. E então domingo passado eu preguei na Igreja Batista Independente e houve muitas perguntas sobre bichos, se tem bicho no céu, como é que os bichos quando morrem, etc. Foi tão interessante. Nós falamos sobre isso, sobre aquela ideia de que ninguém sabe se o espírito dos homens sobe, se o espírito dos animais desce, mas Jesus explicou isso muito bem. Então já não temos mais dúvida, né? Sobe o espírito dos homens para o Hades, ou desce o espírito dos homens para o paraíso, sobem dos salvos, e dos perdidos desce para o Hades. Jesus deixou isso bem claro, né? Mas pastor, não é possível que não tenha bicho no céu. Pode ser que tenha, né? Em Atos capítulo 10, desce um lençol do céu cheio de bicho, né? Onde é que esses bichos estavam? Eu não sei, mas não sei responder isso não. Mas pareceu para Pedro que aqueles bichos do capítulo 10 de Atos, o lençol desceu do céu. Agora, onde é que esses bichos estavam? Eu não sei. Agora, ninguém faça culto na morte do seu cachorrinho de estimação. Eu contei a história de uma médica muito amiga, né, que perdeu um bichinho de estimação, ligou para mim: Pedro, como é? Eles vão ser salvos, a gente vai encontrar eles no céu? Não sei não, minha amiga. Enterre seu bichinho aqui na terra mesmo, que ele vai ficar aqui mesmo. Já pensou esse bicho, todo mundo lá no céu? Não é? Mas vamos fechar. Vamos fechar o parênteses, hein? Meu pastor, até porque nenhum deles aceitou Jesus, né? Então não vai pro céu, né? Não tem como. Pois é, não tem uma salvação para bicho, né? Uma porta de salvação para bicho. Aqui em Salvador tem uma igreja da outra que não é evangélica. Sim. Que batiza e que abençoa bicho, todo leva papagaio, pombo, cachorro, gato, tudo quanto é bicho. Para que eu já cheguei perto daquela igreja ali para ver isso assim. É uma igreja linda, um templo lindo. De outra igreja. Hein? Tem um filme, pastor, não sei se o senhor lembra, O Alto da Compadecida, que o pessoal depois que o cachorrinho morreu, aí a dona do cachorro queria que rezasse uma missa em latim para o cachorrinho, então. E só queria em latim, a mulher do padeiro, né? Exatamente. E ela ameaçou o padre de tirar o apoio financeiro que ela dava para a igreja, se não fizesse a encomenda do corpo da cachorrinha. Era uma cachorrinha dela, né? E a gente acha assim engraçado, né? Mas no fundo tem um pouco de sentido que estão fazendo hoje com os animais, né? Não tenha dúvida. E o Ariano Suassuna, que era um católico, não é, fervoroso, né, praticante, ele estava de alguma forma criticando a sua própria igreja, né? Como um bom católico tem direito de criticar a sua igreja, não é? Sim. E o dinheiro fez tudo, né? Missa em latim, sepultamento com todas as honras, encômios e tudo mais. Mas vamos deixar o bichinho de Deus. Eu só não imagino barata no céu, né? Aí não, né? Porque aí minha esposa ia ficar meio reticente, né? Com a barata lá no céu, né? Mas também orando pela Ucrânia, não é, Sim. Welber? Meu Deus. Não somente orando pela Ucrânia, mas também pela Rússia, né? Para que haja paz entre essas duas nações, né? Outra coisa boa é que os nossos divulgadores estão crescendo, nossos divulgadores, ouviu? A cada semana. Amém. Hoje temos ouvintes em Atlanta, 2 pastores muito queridos
pastor Heraldo Pacheco, que é muito conhecido na denominação toda batista. Aí o Isaac Silvano, que é um angolano, brasileiro e americano, 3 cidadanias. Olha só. E ele e eu ainda não falei com ele, mas eu acho que já dei a entender a ele, mas vou falar com ele sobre a possibilidade de reproduzir o nosso programa lá em Luanda, né? Sim. Porque ele prega para Angola. Uma vez eu estava em Huambo com ele, lá em Angola, e o pessoal o reconhecia pela voz. Olha só. Eu passava conversando com ele e o pessoal dizia: olha o homem da rádio, olha o homem da rádio. Ele, de lá de Atlanta, pregando, e o povo ouve tanto que ele é conhecido pela voz dele. Meu Deus. Lá em Huambo, é o pastor Isaac Silvano, muito querido. Há mais de quase 50 anos nos conhecemos. No início dos anos 70, no Seminário do Sul, fomos colegas de turma, né? Aí eu tenho ouvido que em Jequié a audiência desse programa cresce a cada dia, e hoje tem um primo meu lá, o Haroldo, que está ouvindo lá o nosso programa, e o Haroldo vai ser mais um, vamos conversar sobre isso, vai ser mais um divulgador, né? Mandando para a sua lista o nosso programa, né? Aí finalmente hoje eu vi, o Romeu me falou que o livro que eu citei aqui, do Cornelius Van Til, Graça Comum, está em português. Sim. Várias editoras várias livrarias têm esse livro, e o menor preço que ele achou foi de R$65, né? Graça Comum, de Cornelius Van Til. Então vamos agora para a pergunta, né? Sim. A pergunta de hoje, né? Veja bem, eu vou ler na Almeida Revisada da Imprensa Bíblica Brasileira, chamada Melhores Textos, que aconselho que os crentes usem esse texto, principalmente pastores e estudantes, mas qualquer outro crente usem esse texto, de preferência a qualquer outro. Os crentes gostam de usar o texto que seu pastor usa, né? A RIBB, a Almeida Revisada dos Melhores Textos, é o mais acurado em português. E além de tudo, quanto esse texto foi produzido e editado pela Convenção Batista Brasileira, né? Conheci grande parte da comissão, que trabalhou 26 anos, mais notáveis batistas em português, hebraico, aramaico, grego, o meio batista, Roque Monteiro de Andrade, João Reinaldo Purim, João Filson Sorém, A.R. Crabtree, Dr. Edgar Hallock e muitos outros dedicaram longas horas ao estudo de cada palavra de Deus nos melhores textos, nas melhores lições originais, né? Eles tinham em mente que o homem não vive só de pão, mas vive de cada palavra. Então, cada palavra de Deus era importante para essa comissão, cada palavra de Deus. Portanto, isso está em Deuteronômio 8:3, né? Então, a leitura do texto, e você está com sua Bíblia aí, com seu lápis aí, de preferência a Bíblia de papel e lápis, para ir anotando, riscando o que eu for falando, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo. Graça a vós, marque esse vós aí. E paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Marque esse abençoou aí. Com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Como também nos elegeu, marca esse elegeu aí. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 5, e nos predestinou, marca esse predestinou aí. Para essa pergunta, Welber, quando eu vi essa pergunta, eu estava lendo para um pastor muito amigo meu, ele disse, um filho mesmo na fé, ele disse, olha que essa pergunta é pretexto para você falar em eleição e predestinação.
Mas eu vejo como o ouvinte que fez a pergunta, como ele é inteligente. E quando chegar lá nessa parte, eu vou lhe mostrar como é que ele foi inteligente, viu? Versículo 5, nos predestinou. Marco predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Beneplácito não é uma palavra muito comum, mas é linda. Beneplácito é o bom prazer, né? Bom prazer da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, versículo 7, em quem temos a redenção. Marca aí redenção. Pelo seu sangue, a remissão, marca remissão aí, dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a, marca aí, sabedoria e prudência, fazendo-nos, versículo 9, conhecer o mistério, marca aí mistério, da sua vontade segundo o seu beneplácito, o seu bom prazer, que nele propôs para a dispensação, marca dispensação e marca plenitude dos tempos. E agora a palavrinha terrível, maravilhosa, terrivelmente maravilhosa. É o versículo 10. Para a dispensação da plenitude dos tempos de fazer convergir. Marca aí convergir. Em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua graça, nós, marque o nós, eu pedi que marcasse o vós lá no começo, marque o nós agora, os que antes havíamos esperado em Cristo. 13, no qual também vós, ó vós novamente, mas está junto com o também, é melhor. Tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, vossa, viu? Vossa salvação, não é nossa salvação. E tendo nele também Cristo, fostes, marca aí, selados com o Espírito da promessa, 14, o qual é o penhor, marque penhor, da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Ok. Então por que eu mandei marcar nós e vós? Porque quando Paulo fala nós, é Paulo e os judeus. Quando Paulo fala vós, é Paulo e os gentios. Paulo está incluído no nós e no vós, porque eu me fiz judeus para ganhar os judeus, me fiz gentio para ganhar os gentios, etc, etc e tal. Isso é muitíssimo importante. Então, até aqui, de 1 a 14, é o período mais longo de toda a literatura do Novo Testamento. Por isso que eu pedi para anotar com lápis e ler muitas vezes. Quando voltar para casa, leia muitas vezes, valendo durante a semana, né? E pode ler até o final do capítulo todo, né? E o Espírito de Deus vai desvendando a palavra, desvenda os meus olhos, tirando a venda dos olhos, para que eu possa ver as maravilhas da tua palavra. Eu recomendo a leitura se houver em português, né? E sempre há quem procura aí pra gente. A F.F. Bruce, para mim, é o topo e já está em português. É a Epístola aos Efésios. F.F. Bruce. É o grande, é B-R-U-C-E. F.F. B-R-U-C-E. Bruce, já está em português. A Epístola aos Efésios. Mas também John Stott, não sei se está em português. É a Nova Sociedade de Deus. Em português seria a Nova Sociedade de Deus. John, J-O-H-N,
S-T-O-T-T, John Stott. A nova sociedade. Aquele novo homem, capítulo 4, né, de Efésios. Né? Sabe que o próprio Marx tirou todo o seu entendimento e tudo que ele criou no socialismo de Efésios? O novo homem. Mas o novo homem, segundo Marx, é totalmente diferente do novo homem, segundo Paulo aos Efésios. Totalmente. Um outro livro interessante é do Kent. Homer, H-O-M-E-R, Kent, K-E-N-T. O nome do livro é Efésios, não sei se tem em português. Efésios, a glória da igreja. É o livro de Efésios que chama a igreja de riqueza da glória. A glória da igreja. E finalmente um que deveria todo pastor a ler, está em português, do nosso amado irmão Dr. Russell Shedd. Epístolas da prisão. Ele escreve com um outro teólogo que viveu muitos anos no Brasil. Mas começa logo por Efésios, que foi ele que escreveu. Epístolas da prisão. Então vamos lá às perguntas, essa introdução longa, para que o ouvinte pegue bem o contexto de tudo, né? Vamos lá. Primeiro, quais são as bênçãos? Então, antes de dizer quais são elas, precisamos dizer que são bênçãos para todos os tempos. Essas bênçãos que estão listadas aí de 1 a 14, capítulo 1 de Efésios, são bênçãos para todos os tempos. Bênçãos que já foram derramadas no passado, bênçãos que estão sendo derramadas no presente e bênçãos que serão derramadas no futuro. Mas todas elas já foram dadas por Deus antes da fundação do mundo. Deus é presciente, né? Vamos falar disso daqui a pouco. A presciência é o conhecimento prévio do passado, do presente e do futuro. Então, no passado, uma escolha. Ele nos elegeu. É a eleição. No presente, elegeu e predestinou, né? No presente, a redenção. Temos a redenção. E no futuro, o Espírito Santo, que é o penhor, o Arrabon, A-R-R-A-B-O-N, Arrabon, o penhor da nossa herança. Então, quais são essas bênçãos de acordo com Efésios 1, de 1 a 14? Pela ordem aqui, como está em Paulo, né? Eleição, predestinação, redenção, remissão, sabedoria e prudência, podemos analisar as duas juntas, mistério e herança. Para alguns teólogos, essas bênçãos podem ser aglutinadas em 5 bênçãos. Mas para outros, essas bênçãos podem ser 8, se desdobradas. Né? Eu gosto do desdobramento delas. Então, a riqueza desse texto não pode ser mensurada. Versículo 1, você está com a sua Bíblia de papel aí? Paulo se apresenta como apóstolo de Cristo. Em outros textos, ele se apresenta como servo e apóstolo. Em Tito, por exemplo. Aqui ele se apresenta como apóstolo de Cristo. E é tão interessante essa expressão, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por causa desse genitivo. Cristo Iesu. É um genitivo. Mas o que isso significa? Muito. Paulo, apóstolo de. O genitivo é de. Pertence. Tem origem. É o genitivo. Cristo Iesu. É esse genitivo Cristo Iesu que distingue Paulo e os 12 apóstolos
dos falsos apóstolos, de 2 Coríntios 11:13. E de pessoas que, eu digo isso com todo respeito, com consideração, que já preguei em igreja de apóstolos, de pessoas que, mesmo não sendo falsos, como Paulo chamou, todos os que não eram dos 12, Paulo chamou de falsos, né? Ele usou um outro adjetivo que não está me ocorrendo agora, em 2 Coríntios 11:13. Essas pessoas que, mesmo não sendo falsas, se autodenominam apóstolos. Mas observem bem, a distinção aqui é o genitivo. Paulo é apóstolo de Cristo, Pedro é apóstolo de Cristo, Tiago é apóstolo de Cristo, todos aqueles listados, Bartolomeu é apóstolo de Cristo, pertencem a Cristo, né? Tem origem em Cristo. Então, não é o assunto de hoje, mas esse genitivo Cristo Iesu, às vezes Paulo usa Iesu Cristo. Quando ele usa Iesu Cristo, ele bota o nome primeiro, depois o título. Quando ele usa Cristo Iesu, ele bota o título primeiro, depois o nome. Então, esse genitivo diz muitas coisas que os distinguem. Primeiro, que eles foram chamados pessoalmente por Jesus, que eles foram chamados nominalmente por Jesus, que eles foram testemunhas da ressurreição. Apóstolo tem que ser testemunha da ressurreição. Que eles falaram com a mesma autoridade do Senhor Jesus. Que o que eles falaram é tão inerrante quanto o que o Senhor Jesus falou. Então, a igreja romana entende que tem um bispo que fala com a mesma autoridade do Senhor Jesus. O bispo de Roma, que é chamado de Papa, não é? A gente sempre fala, é um padrão da Rede 316, fala com todo respeito. A gente diz a verdade em amor, com todo respeito. Então, o bispo de Roma, que é chamado Papa, é infalível e fala ex cátedra. Isso é ensino claro da igreja romana. Mas nós, batistas e evangélicos em geral, nunca tivemos líderes infalíveis, inerrantes. Nunca tivemos um líder que falasse com a mesma autoridade do Senhor Jesus e dos seus apóstolos. De forma, isso é inerrante. De modo que o fenômeno que está acontecendo nesses últimos tempos, não é, de apóstolos e apóstolas, me parece uma volta, né, ainda que seja inconsciente, de alguns líderes ao modelo do catolicismo. Que a Igreja Católica é mais antiga do que a Igreja Batista, por exemplo, que nós batistas temos 400 e poucos anos, não é? Então, Paulo é apóstolo de Cristo Jesus. Agora, veja o que não é de Paulo. Versículo 2. A graça e a paz. A graça e a paz são de Deus, o Pai, e do Filho, Jesus Cristo. Aí, versículo 3, uma doxologia, né? Uma palavra composta de doxa, glória e logia, palavra. Então, doxologia é uma palavra de glória. Quando eu digo que Deus é bendito, né? E eu digo por que eu acho que Deus é bendito, isso é doxologia. Isso é uma adoração responsável, né? E nossa adoração, nosso louvor tem que ser responsáveis. Por exemplo, quando eu digo Deus seja louvado, eu tenho a obrigação de dizer a mim mesmo e aos ouvintes que ouviram eu dizer por que Deus deve ser louvado. Isso é doxologia. Quando eu digo aleluia, eu preciso dizer a razão da minha exclamação. Então, nos salmos, muitas vezes,
Louvai ao Senhor. Isso é aleluia traduzido para o português, né? Louvai ao Senhor. A razão dessa minha exclamação, que está amplamente na Bíblia, é: louvai ao Senhor porque Ele é bom. Olha, eu justificando a minha exclamação: porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, no Apocalipse, aleluia, pois o Senhor onipotente reina, né? Então, em nosso texto, Paulo afirma: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir daí, o apóstolo desfila um inventário de razões porque ele entende que Deus deve ser bendito, né? O motivo de ele dizer bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo são as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, que estão dando motivo ao nosso estudo dessa manhã. Porque Deus deve ser bendito? Porque Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Por que essas bênçãos são espirituais? Perguntou o ouvinte. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. A leitura original está no singular. Eulogia é bênção, está no singular. E o adjetivo passe, cujo nominativo, aqui é um dativo, o nominativo é pas, P-A-S, mas o dativo que está no texto é passe, P-A-S-E-I, com acento agudo no A. E também está o adjetivo também está no singular. Portanto, a leitura original, a lição original, poderia ser traduzida literalmente assim: nos abençoou com cada bênção. Poderia ser com cada uma das bênçãos. Foi traduzido por todas, mas cada uma delas é uma bênção em particular, e elas vieram todas em cadeia como o fruto do Espírito, um cacho, né? Um cacho, o fruto do Espírito é um cacho, como um cacho de uva. E também todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo são assim uma espécie de cacho, e cada bênção é singular. Então, Deus nos abençoa, Ele é bendito porque Ele nos abençoou com cada bênção, com cada uma das bênçãos das regiões celestes em Cristo Jesus. Agora, espirituais, todas as bênçãos são espirituais, porque cada bênção, todas as bênçãos que é dada, são dadas em Cristo. O que vem para você, meu irmão, para o crente, e não procede de Deus, não é em Cristo, por meio de Cristo, ou por causa de Cristo, ou através de Cristo, não é bênção. Paulo diz que todas as bênçãos são em Cristo. Então, ganhar na loteria não é bênção, porque não é em Cristo. Um ganha para milhares perderem, alguns são viciados, deixam de levar o pão para casa para jogar, e bebem quando perdem. Então, além disso, quantos ganharam na loteria e destruíram a família? E até uns que perderam a vida na disputa ambiciosa dos herdeiros para se apossarem logo daquele dinheiro todo, e deixaram a família e arranjaram outra esposa. E tem até um caso aí conhecido da outra que matou o ganhador para ficar com os bens dele. Então, ganhar na loteria não é bênção, é maldição. E tudo que vem a nós que não vem em Cristo é maldição, e vai trazer problemas futuros para nós. Então, todas as bênçãos são espirituais porque elas são em Cristo.
E Tiago também diz, né? Toda boa dádiva, todo dom perfeito descem do alto, do Pai das luzes. Nas regiões celestes em Cristo, isso é muito difícil para todo mundo. Se você vai abrindo os comentários, os compêndios de teologia sistemática, todo mundo vai dizer que isso é difícil nas regiões celestes em Cristo, porque passa a ideia de que nós, olha aqui, cuidado, hein? Passa a ideia de que nós, ainda aqui na terra, já estamos assentados com Cristo. E você está lembrado que Jesus Cristo está assentado à direita do Pai? Que logo depois da ressurreição e da ascensão ao céu, aos céus e ao céu, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Então não quero deixar você preocupado nem confuso, mas pode ser que isso nos lembre que o mundo não é mais aquela morada, não é? Nós estamos aqui de passagem. Isso não significa que a gente tem que ficar pedindo para Jesus voltar amanhã e acabar com tudo, não. Nós temos que pregar o evangelho a toda criatura, aos povos não alcançados. Porque muitas vezes quando dizemos vem Senhor Jesus, precisamos ter cuidado para não ser uma exclamação egoísta. Se você perde a oportunidade com centenas ou milhares de pessoas que passam por você, ou que falam com você no dia a dia, se você não fala nada dessas pessoas, cuidado com o seu vem Senhor Jesus. Cuidado com isso, porque isso parece egoísmo. Você quer que Jesus venha para acabar tudo, mas você não fez nada para ele. Cuidado, eu estou falando com amor fraterno para você, para que o seu vem Senhor Jesus seja glorioso no cumprimento da tarefa, né, do ide, indo, que é assim que está no grego, indo, pregai o evangelho. Então, enquanto você vai, você prega ao homem que você comprou uva na rua, não é? Aquela mulher que lhe pediu uma ajuda e você deu um lanchezinho a ela, ou a moça do caixa, não é? Que você tem 3 ou 4 minutos ali com ela, ou vendedor. Então, ele está assentado. E então a ideia que passa aqui é que esse mundo não é mais a minha morada. Eu tenho uma morada, né? Já definida. O famoso hino de Windley Phelps é o hino Until Then. Until Then é o título do hino, que é até lá. A uma certa altura ele diz: este mundo conturbado não é a minha casa final. Que coisa linda, né? Mas ele sabe que está conturbado. Ele sabe que ele tem uma missão por causa dessa conturbação do mundo, né? Eu indiquei, um dos livros que eu indiquei hoje foi o do Dr. Russell Shedd, né? As Cartas da Prisão. Eu gosto quando ele trata da expressão nas regiões celestes em Cristo. Ele começa dizendo que não sabe. Que coisa, se Dr. Russell Shedd não sabia, hein? Mas ele diz assim: já que Cristo está assentado à direita da autoridade soberana de Deus, nos lugares celestiais, parece-me que Paulo quer chamar a nossa atenção à realidade de que, quando estamos em Cristo, olha a expressão em Cristo, já estamos como que retirados do mundo. Coisa linda, né? Eu agora fecho as aspas. Em virtude do triunfo do Senhor Jesus, é isso que ele está comentando. Diante das forças que se opõem a ele, a possibilidade da vitória do Senhor Jesus Cristo é toda da igreja, é toda nossa, né? Então, esta é a vitória que vence o mundo, né?
Vitória do Senhor Jesus, a vitória da fé. Terceiro, o Senhor poderia explicar cada uma delas? Ele pede que, resumidamente, né? Então a primeira delas, versículo 4, nos elegeu. A bênção da eleição. O verbo grego, né? Eklegomai. Escolher. A eleição é uma escolha, né? Quando você chega num prato cheio de frutas, morangos, caju, você escolhe um, né? A eleição é uma escolha. Agora, a escolha de Deus não é para picar, não é para pegar frutas, é para pegar gente, é escolher gente antes da fundação do mundo. A eleição é resultado da graça, não é? A graça foi manifestada salvadora. Desde a criação do mundo, Deus escolhe graciosamente. Agora, como é que a escolha de Deus é feita? E a gente vai falar mais adiante, mas eu já vou precipitar agora. A escolha de Deus graciosamente é feita segundo a presciência de Deus. O que é presciência? Presciência é o conhecimento prévio, antecipado. Antes da fundação do mundo, Deus já sabia quem seria escolhido. Isso é presciência. Deus já sabia por conhecimento antecipado. Conhecimento de quê? De quem ouviria e aceitaria, e quem ouviria e rejeitaria o testemunho do Espírito Santo. Deus não escolheu assim aleatoriamente, né? Há uma discussão entre as duas correntes, né, que já conhecemos, chamadas calvinismo e arminianismo, porque o calvinismo entende que Deus escolhe uns para a salvação e outros para a perdição. Dois grupinhos, um para a salvação e outro para a perdição. Deus se agradou desse grupinho aqui, quer salvar esse grupinho. Deus não se agradou desse grupinho aqui, ele vai condenar esse grupinho ao inferno. O arminianismo entende diferentemente. O arminianismo entende que Deus não quer que ninguém se perca. A graça foi manifestada trazendo salvação a todos os homens. É difícil o calvinismo explicar esse versículo de Tito 2, capítulo 11 até Tito 2, versículo 11 até o versículo 14. Mas Deus, agora, uma outra questão é: Deus não pode obrigar uma pessoa a aceitar a sua graciosa salvação em Cristo. Por isso Deus sabe quem vai aceitar e quem não vai aceitar. Aí ele escolhe, ele pega. Em inglês, a tradução de eklegoma é pick up. Você tem uma bandeja e você pega um para você. Para nós é melhor ainda, porque para nós é escolher. Olha a bandeja e escolhe um e pega, né? Então, essa discussão, né? Agora, uma observação o arminianismo não é a mesma coisa que o universalismo, porque o universalismo entende que todo mundo vai ser salvo. Não depende do modo da vida, da escolha que a pessoa faz pela salvação e rejeita a perdição, né? Independentemente de tudo isso, Deus vai salvar. Eu vi um pregador católico muito interessante, ele advertindo os católicos e ele pregando com todas as letras. Você pode pegar esse vídeo no YouTube, eu não sei se é no YouTube ou se é no Facebook, eu acho que é no YouTube. Ele diz: então você vive uma vida de adultério, de pecado, de bebedeira. Ele usou a expressão de homossexualismo. E você acha que na hora da morte aquela água benta vai salvar você? Cuidado! Ele usou essa expressão. Você não vai para o céu. Procure esse vídeo no YouTube. Um padre, eu esqueço o nome dele, mas ele é um padre negro. Você vai logo. Ele é muito
ouvido, muito seguido no seu YouTube. Ele é pároco de algum lugar aí que eu não sei onde é que ele é pároco. Então, o que é que ele está dizendo? Que ele não crê no universalismo, que todo mundo vai ser salvo de qualquer maneira. Entendeu? Agora, quando Deus elegeu, antes da fundação do mundo, ele fez com esse conhecimento prévio que alguns aceitariam e outros rejeitariam. E o nome disso é presciência. Eleição foi feita com base na presciência de Deus. E foi o que o apóstolo Pedro disse aos crentes peregrinos, na primeira de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2, na introdução. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Envolve toda a Trindade nesse texto dele. Envolve o Filho, envolve o Espírito Santo. A palavra presciência é prognosis, em grego, de onde vem a nossa palavra prognóstico. E Lucas usou essa palavra em Atos 2:23, quando ele disse que Jesus foi entregue em nosso lugar pela presciência de Deus. É prognosis que Lucas usou. Um Deus que sabia de tudo, sabia que o Filho ia obedecer à morte, que o Filho ia ressuscitar, que o Filho ia cumprir, que o Filho ia encarnar, que o Filho ia ser encarnado, é passivo, né? Que o Filho ia cumprir cabalmente o ministério, que ele seria perseguido, desfeiteado. Então, a prognosis, a eleição é de acordo com a prognosis, que é o prognóstico, o conhecimento prévio de Deus. Mas no versículo 5 nos predestinou. A mesma questão, o mesmo debate que existe entre o calvinismo e o arminianismo sobre eleição existe sobre predestinação. Então, para Calvino, Deus predestinou novamente um grupo de pessoas para a salvação e predestinou um outro grupo de pessoas para a perdição. Para Armínio, Deus predestinou a todos para a salvação, sabendo, no entanto, que nem todos aceitam essa dádiva preciosa da graça de Deus. Então, o que é predestinação? Vamos para o verbo, porque Paulo usou foi o verbo, né? No texto está o verbo, né? Predestinar. Porque o que está no grego é prorizo, é P-R-O-O-R-I-Z-O, prorizo. Um auristo, né? Já falei sobre auristo, já estão craques aí em auristo. Que estende, né? Que é ilimitado na interpretação. A gente não tem esse verbo em português, esse tipo de verbo em português. Então, o auristo é priorizas, literalmente é destinar antes, decidir por antecipação. Por exemplo, traçar um caminho para o filho, às vezes até antes do filho nascer. Ninguém quer que seu filho venha a ser bandido, por isso traça um destino para ele no futuro, né? Começa na maternidade. Já orei por bebês na maternidade. E eu lembro que minha esposa ora pelos bebês da família até quem vai casar com eles. A minha netinha vai casar agora. A Gabriela vai casar com o Joná, vai casar com ele agora no dia 12, estamos indo para lá. Desde que Gabi nasceu, oramos por quem vai casar, e ela vai casar com um menino crente, servo de Deus, filho de pastor, fiel na sua igreja, toda a sua família, sua mãe, uma crente. Então, lidera uma igreja que está sem pastor. Então, isso é predestinação, né? Quer dar a melhor educação, a melhor alimentação dentro das condições de cada um, a melhor disciplina, e a disciplina do Senhor
Nenhum crente deve faltar com a disciplina do Senhor para seu filho. Já viu crianças que se jogam no chão da igreja, não tem quem arranque elas de lá, tem que ser arrancada à força? Porque a mamãe pediu para ela fechar o celular durante o culto. Você não está predestinando o seu filho para a salvação. Você está predestinando o filho para a perdição. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. É ordem. Mas filhos só obedece se pai ensinar a obedecer. Ah, mas eu não aguento, ele não pode ninguém fazer, ele dá uma birra aqui, ele cai no chão. Pois é. Lá em nossa casa, uma palmadinha nunca fez mal. Na casa de meu pai, a disciplina era disciplina. Se meu pai dissesse não faça, não fazia mesmo. Se dissesse não sobe aí, não sobe. Desça daí, desce. Eu estava lendo Êxodo, quando Deus disse a Moisés: suba ao monte e fique ali. Olha que coisa. Sabe quem eu me lembrei? Do pastor José Moura, meu pai. Quando ele dizia que a gente aprontava alguma coisa, ele: vá para casa e me espere. Deus disse a Moisés: suba o monte e me espere lá. Era assim que meu pai fazia. Então, eu gostava da minha mãe, da disciplina da minha mãe, eu não suportava. Mas hoje eu dou graças a Deus, porque tive Dona Anice Moura, né? E quando eu conto essas coisas, as coisas que minha mãe fazia para Dulce, ela me conta as mesmas coisas que Dona Heroildes fazia com ela. A disciplina. Amava. Nunca houve uma mãe, ninguém vai ter uma mãe mais amorosa do que a minha. Mas ela disciplinava. Então, as crentes que não traçam um futuro, não predestinam um futuro para seus filhos, desde que eles nascem e durante a vida que eles estiverem com vocês dentro de casa. Então, eleição e predestinação são duas bênçãos do passado. A terceira bênção, versículo 7, temos a redenção. É a primeira bênção do presente. Redenção. Apolutrosis. Redenção é a ideia de ir ao mercado e comprar um escravo. Sabia disso? Quando você vai ao mercado, aquele mercado dantesco, tétrico, leia Castro Alves, leia as poesias de Castro Alves, que foi o grande poeta de todo o tempo no Brasil. Alguém disse que Rui Barbosa, que é chamado o maior de todos os brasileiros, que Rui Barbosa disse: gênio é Castro Alves, nós somos mortais. Rui Barbosa. Leia Castro Alves para você chorar diante de Deus, para lembrar que houve um tempo que no Brasil se comprava escravos. Quando você aparecer por aqui, Welber, eu vou levar você para conhecer a ladeira da montanha. Opa. Não é um lugar bom, não. É um lugar hostil, de prostituição, de tudo que não presta. Sim. Mas você vai ver a contenção da cidade alta para a cidade baixa, feita com pedras, aquelas pedras enormes de fogo. Chama aqui da Bahia, chama pedra de fogo, né? Pois bem, sabe quem levou aquelas pedras para ali? Quando você chegar lá, eu sei que você é um homem excessivo, você vai chorar. Foram os escravos que cortavam suas mãos para botar aquelas pedras ali. No Brasil houve um tempo em que se comprava escravos. Mas esses escravos que estamos comprando aqui, somos eu e você. Para comprar um escravo é preciso pagar. O escravo tem um preço. E a nossa escravidão custou um preço muito alto para Jesus. E o nome desse preço que ele pagou é redenção. Nós éramos escravos de Satanás. Leia
Efésios 2, de 1 a 3, é a figura da nossa escravidão. Mortos em delitos e pecados. Uma fila de escravos amarrados pelo pescoço, com ferros, puxados pelo príncipe deste mundo, que era o nosso dono. Veja o versículo 2. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, versículo 2. Sabe quem é esse príncipe? É Satanás. Um dia Jesus entrou naquela fila, e me tirou de lá. Isso é redenção. Ele entrou na fila e tirou você, Elber, dessa fila, amarrado pelo pescoço, puxado por Satanás. Leia muitas vezes Efésios 2. Leia Efésios todo, muitas vezes. Esse príncipe é Satanás. Jesus entrou na fila e me tirou de lá. Ele me comprou. O nome disso é redenção para esse tempo. Nesse caso, mesmo comprado, um escravo comete erros. Por isso que a redenção é para esse tempo. Ela dá a oportunidade de você se arrepender, de suplicar o perdão ao Senhor Jesus que comprou você. Um dia você vai ter toda a oportunidade de beijá-lo. Eu quero beijar o Senhor Jesus. Dá licença, Senhor. Eu vou beijar o Senhor, os pés dele. Se você cair em pecado, não deixe que Satanás lhe importune, lhe seduza, para dizer a você que você voltou para aquela fila dele. Não voltou nada. Ele não tem mais esse direito. Porque você tem a redenção. Veja que é diferente quando Paulo fala na eleição e na predestinação, ponto. Quando chega na redenção, ele diz: eu tenho a redenção. Entendeu? Agora, eu não devo brincar com a redenção. Se eu disser para mim mesmo, agora eu posso pecar à vontade, porque já fui comprado. Isso eu só vou provar que eu ainda não tenho a redenção. Eu vou pecar, e daqui a pouco, quando eu vi que está chegando o tempo, aí eu me volto arrependido, cuidado. Você não tem a redenção. Nesses termos aí, eu não sou profeta do caos, mas o Espírito fala com o crente quando ele peca, entristece o seu coração, porque ele já está triste com você e você fica triste, porque o Espírito está triste dentro de você. Ele habita com você, permanentemente com você. Então, a redenção vem sempre junto com remissão. Mas tem uma diferença entre redenção e remissão, porque são duas palavras distintas, né? Aphesis. Goste muito dessa palavra, aphesis. A-P-H-E-S-I-S, que é remissão. Então, aquele que comprou você, aquele que comprou o escravo da mão do feitor, do senhor antigo, isso é redenção. Ele chega no seu ouvido e diz: de hoje em diante, você é um homem livre. Então, redenção é comprar, remissão é libertar. Leia Evangelho de João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus entrou naquela fila, me comprou e me libertou. A outra bênção é a sabedoria. Sofia, nome de mulher, né? Sofia, nome de mulher. Em grego é Sofia, como o baiano fala, né? Como o nordestino fala. Os sulistas pessoal mais para cima aí de Minas para lá fala Sofia.
Sofia, sabedoria. Sabedoria e prudência, né? Phronesis é prudência, mas para a gente entender melhor esse texto, segundo as riquezas da sua graça, que Ele, Deus, fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Eu prefiro a tradução entendimento, sófresis, é mais entendimento. Ele é traduzido melhor por entendimento. Onde vamos adquirir esta sabedoria que Ele fez abundar? Na palavra. Salmo 119, 34, Salmo 111, versículo 10. Provérbios, quantas vezes? Adquire a sabedoria, compra a sabedoria, não venda a sabedoria. Voltou aos Provérbios agora, não passa, acho que é capítulo 4 de Provérbios. Compra a sabedoria, não venda a sabedoria. Então, o entendimento, né, que é prudência em algumas versões, é praticar a palavra. Você compra a sabedoria na palavra de Deus e pratica essa palavra, esse entendimento. Exercita a palavra de Deus. Você se pergunta: eu quero viver uma vida que agrade a Deus. Isso é sabedoria e entendimento. Sexto é o mistério. A palavra mistério é mistério mesmo em grego, né? Mysterion. Mysterion é coisa escondida, né? Se parece com Apocalipse, né? Que é o que está atrás da cortina. Depois que tira a cortina, aparece. Mistério é isso mesmo. É o que é escondido. Mas mistério é um segredo, né? Que você sai por aí pela rua contando seus segredos para todo mundo. Você conta para sua esposa. A quem você conta seus segredos? Aqui nesse versículo 9, Paulo diz que Deus escolheu um homem para contar a esse homem o que ele não contou a nenhum outro homem antes de Paulo. Os anjos. Paulo, o grande apóstolo. Foi a ele que Deus contou o mistério. Que mistério? Né? Ele recebeu de Deus a revelação desse mistério. Um mistério que estava escondido desde a fundação do mundo, só a Trindade sabia. E esse mistério está no versículo 11, que os gentios se tornaram herança. Antes, versículo 10, Deus... Você está com a sua Bíblia aberta aí, porque agora vem uma palavra muito importante. Versículo 10. Deus fez convergir, pedi para você marcar essa palavra, em Cristo, todas as coisas, nos céus e na terra. A palavra convergir é uma palavrinha pequenininha, é uma palavra, não vou dizer palavrão, não, é uma palavra grande. Ana quer falar Iosastai. Essa palavra. Eu acho, você vai perceber que nessa palavra, dentro dessa palavra tem a palavra kephalei, cefaleia, cabeça, né? Ana quer falar Iosastai significa fazer cabeça. Pela vontade e o beneplácito, o bom propósito de Deus, ele fez com que Jesus se tornasse cabeça sobre tudo quanto existe nos céus e na terra. Essa foi uma palavra muito inteligente da tradução Almeida, convergir, né? Fazer cabeça, torná-lo cabeça. E eu sou salvo porque Deus revelou esse mistério a Paulo, tornando Jesus cabeça de todas as coisas e apto para fazer o que ele quisesse nos céus e na terra, inclusive salvar gentios. De modo que ele, Paulo, juntamente com os apóstolos, pregaram para o mundo. Gentios também tinham direito a bênçãos. Todas essas bênçãos são nossas, porque Deus fez convergir todas as coisas em Jesus. Ana quer falar em Osastai. E revelou o mistério.
esse segredo escondido ao longo dos séculos a Paulo. Agora vem dentro disso aí a expressão plenitude dos tempos, no versículo 10. Plenitude é pleroma. Eu falei várias vezes sobre essa palavra. Quando não falta mais nada, quando não falta mais ninguém, pronto, está completo, fecha a porta. É pleroma, plenitude. E aqui é quando o Senhor Jesus dominar debaixo dos seus pés todos os inimigos de Deus, anjos, demônios, a morte, todos os poderosos da terra. 1 Coríntios 15, 25, pedi que lessem 1 Coríntios 15, a semana passada. Né? Será um dia espantoso esse dia, da plenitude dos tempos. Satanás, nesse dia, Satanás, a morte, os demônios, os grandes perversos da terra, diretores, facínoras, genocidas de todos os tempos, os ímpios. Agora, os crentes também. Todos estarão curvados diante do Senhor Jesus. Nós também. Filipenses 2, 10 a 11. Todo joelho se dobrará, todo. Falamos sobre essa palavra hoje. Todas as bênçãos. Passe. Todos. Passa diante do Senhor Jesus naquele dia. Mas há uma diferença. Eles se curvarão para receber sentença de condenação. Nós nos curvaremos para receber o vinde bendito de meu Pai. Outra diferença, eles nunca se curvaram diante de Jesus. Nós sempre nos curvamos diante de Jesus. Nos dobramos diante dele. Já nos dobramos, nossos joelhos estarão bem acostumados. O deles vai estar lá, ajoelhar diante de Jesus. Coitados. Sétima, versículo 13, foste selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, é o arrabono. O pagamento antecipado é a garantia de que todo pagamento será feito. Que pagamento? O preço da redenção, a garantia da ressurreição, a garantia que vamos ressuscitar e vamos ter um novo corpo. Isso tudo está garantido porque o Espírito Santo é o arrabono, é o selo. Em nós, meu irmão, não fique preocupado que alguém vai colocar um chip em você, que você já tem um chip, você já está marcado pelo Espírito Santo, você pertence a ele, você está selado, e esse selo do Espírito é que faz você viver para o louvor da glória do Senhor Jesus. De modo que a pergunta quarta, diante da celeuma no bom sentido que existe entre calvinistas e arminianistas, como podemos entender à luz desse texto as bênçãos da eleição e da predestinação? Olha aqui o ouvinte, o que é que esse homem ou essa mulher perguntou? Como eu posso entender à luz desse texto? À luz desse texto, as bênçãos da eleição e da predestinação. O que é que Paulo ensina sobre eleição e predestinação? Então, tem que dizer aqui explicitamente que Paulo não trata nada daquilo que é tratado por irmãos que seguem a interpretação de Calvino. Aqui nesse texto não. Paulo não afirma nesse texto que Deus elegeu uns para a salvação e outros para a perdição. Paulo não afirma nesse texto que Deus predestinou para a salvação e outros para a perdição. O que é que Paulo afirma? Versículo 4, está olhando sua Bíblia? Que Deus nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Foi para isso que Deus nos elegeu, segundo Paulo, não segundo Calvino. Nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 5.
Paulo diz que Deus nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos filhos adotivos. E Deus vai juntando, leia a Romanos, capítulo 9, 10 e 11. Deus vai juntando aqui, está juntando aqui na terra filhos, tudo parecido com Jesus, mas tudo adotivo. A predestinação foi predestinar filhos que eram escravos para virem para dentro da sua casa e se tornarem filhos, como os filhos da casa, que são os judeus. Filhos adotivos. É para isso a predestinação, para sermos filhos de adoção. Então Paulo não trata em nenhum lugar de um grupo de salvos separados por Deus e de um grupo de perdidos separados por Deus. Pastor, fique à vontade para responder. O senhor é calvinista ou arminianista? Não, eu não sou nenhum nem outro. Eu gosto, meus alunos perguntam muito, né? Eu brinco com eles, né? Quando eles perguntam, o senhor é calvinista ou arminianista? Sempre tem um que pergunta, eu digo, não, eu sou crente. Mas não é que não sejam crentes, é só uma piadinha. Eu gosto de 1 Tessalonicenses 5, 21. Examinai tudo. Entende o que é bom. Há coisas boas no calvinismo? Claro que há. Servem para mim. Há coisas boas no arminianismo? Claro que há. Servem para mim. Mas qualquer coisa que não se harmoniza com o ensino do Senhor Jesus, dos profetas e dos apóstolos, qualquer coisa nessa não serve para mim. Eu quero, pela predestinação, pela eleição, que são graciosas, viver para o louvor da glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras, aqui na Rede 316,